Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Rafa Piazza aqui. Quero contar uma história para vocês que é a seguinte: parece que a gente está entrando, mergulhando aí profundamente numa bolha e que tudo pode explodir de uma hora para outra. As expectativas estão muito infladas, todo mundo esperando muita coisa e o que está sendo entregue está abaixo, e isso pode ser percebido de forma muito abrupta em algum momento. Isso é ruim em vários sentidos, porque tem muita gente investindo a vida, gente investindo tempo, uma parte do dinheiro, o dinheiro todo, as empresas estão investindo massivamente e tem gente que está colocando tudo que tem a vida inteira no mercado de IA. E talvez seja até o que esteja acontecendo comigo neste exato momento. Porém, eu tenho uma resposta para tudo isso. Fique até o final que você vai saber. Compartilhe o vídeo, toque no sininho para você receber aí sempre uma notificação quando tiver vídeo novo. Compartilha, curte, segue o nosso canal para ajudar. Essa bolha ela tem um potencial de acabar com o mercado, mas não é bem assim que isso vai acontecer. Tem gente comparando até com o crash de 1929, aproveitando que a gente está chegando aí em 2029, 100 anos depois. A crise de 29 teve muito mais relação com uma raiz financeira ali de demanda, uma forte contração do crédito, que é um pouco diferente dessa bolha que pode explodir agora. A crise talvez que tenha mais a ver com isso que está acontecendo agora é a crise lá do começo dos anos 2000, que é a crise da bolha do .com. Lá quando estava surgindo a internet, quando tinha vários negócios digitais, várias empresas de tecnologia surgiram nesse mercado, como a Google, a Amazon estava dando os primeiros passos, tinham várias empresas ali que estavam alicerçando os seus negócios no meio digital. A expectativa é que a tecnologia ia permear tudo, e isso acabou não acontecendo. Então, muito do medo é muito parecido agora com a IA. Mas qual a tese, qual é o argumento em relação à bolha do que as pessoas estão dizendo? E são argumentos muito bem fundamentados, diga-se por sinal. Não são argumentos vazios. A gente não está falando de falácias ou mentiras, fake news. Realmente os argumentos são fortes e eles fazem sentido. Você segura na cadeira aí, aperte os cintos que a gente vai falar um pouquinho desses argumentos, do porquê essa bolha faz sentido e o porquê também não faz sentido ficar com medo e fugir da IA. Muitos projetos de investimento em inteligência artificial não estão dando certo, então esse é o primeiro ponto. Só para citar alguns artigos e relatos recentes, há análises ligadas ao MIT indicando algo como 95% de pilotos que não atingem o ROI, que é o retorno sobre investimento, e acaba que esses projetos não avançam. Também tem estudos mostrando que cerca de 40%, 50% das empresas não estão conseguindo fluir com os projetos de inteligência artificial. Eles acabam se encerrando antes, mostrando uma lenta implementação de IA. A Organização Internacional do Trabalho também trouxe um dado relacionado a isso. Então, tudo isso gera ali uma sensação que os projetos não estão fluindo da maneira que todo mundo imaginava. E associado a isso, a gente tem um custo muito grande ainda de infraestrutura, e ali tem uma briga gigantesca com as empresas, várias movimentações de mercado hoje de IA, né, a maioria delas tem relação com essa briga ali pela infraestrutura, que são os data centers e a construção dos chips e das placas de vídeo. Tem ali uma briga entre Estados Unidos e China, a NVIDIA voltando para o mercado, a Huawei entrando para disputar também. A OpenAI anunciou que vai avançar na criação de chips, com um plano em paralelo aí de desenvolvimento. E tudo isso torna a parte de produção de chips uma etapa muito delicada e ainda condicionada à geopolítica. A TSMC ainda é a empresa mais forte, que está em Taiwan, então tem toda a relação ali com a China, e vários players tentando entrar no mercado, que é muito difícil, porque a produção é muito complexa, o que deixa mais frágil nesse sentido o controle e a garantia de continuidade da evolução do setor, por conta de algum momento a gente poder ver uma alta nesses preços. A gente tem essa questão de infraestrutura e os data centers também não são baratos, estão custando muita energia, e esse custo para poder sustentar, muitas empresas estão colocando ali um subsídio para assinaturas ficarem acessíveis, com ganho de eficiência.
mas o treino e a operação em escala ainda é caro. Então, para treinar novos modelos, isso sempre vai custar muita grana, por mais que as empresas tentem baratear. É como se a gente estivesse vivendo uma grande era de prova de conceito, ou POC, né, a gente chama no mundo corporativo. Funciona como um pequeno exemplo ali, controlado, que funciona, mas na hora de colocar para rodar, você tem uma série de questões que você precisa pensar, e muitas vezes você precisa ganhar escala ali, e na prática isso não acontece. As empresas precisam de retorno e ninguém sabe se esse custo vai se manter, vai se baratear, quem que vai conseguir produzir, que empresas que vão estar no mercado, se esse mercado vai ser um oligopólio. Está parecendo que cada vez mais poucas empresas estão dominando o mercado, e é óbvio, tem economia de escala, isso pode de alguma forma melhorar a questão do preço, mas com poucas empresas no mercado também, esse domínio pode gerar uma pressão muito forte e um poder na mão de poucas empresas, que vai gerar um impacto para as empresas terem que se readequar a uma nova realidade da IA. Além disso, ainda que tenha técnicas de fazer esse treinamento acontecer de forma mais rápida, mais dinâmica e custando até menos, a gente tem sempre um caminho muito longo em relação à restrição que alguns órgãos podem colocar ao treinamento das bases. O mundo muda, as coisas precisam mudar, as bases precisam ser retreinadas. Então tem uma série de evidências em relação ao custo de IA. Muito provavelmente até agora está subdimensionado esse custo e em algum momento ele pode aumentar, o que vai gerar aí um problema muito grande para as empresas. Qualquer movimentação nesse sentido, juntando alguns outros fatores, da infraestrutura ser complicada, dos projetos que não avançam, a questão regulatória também é uma questão muito sensível. O treinamento depende de base de dados que alguns órgãos, como aconteceu na Europa com o AI Act, estão restringindo o uso de dados. No Brasil também tem uma lei que é um pouco mais restritiva do que em outros locais, então isso pode gerar também problemas ali na hora de fazer o treinamento, o retreinamento, e isso vai gerar um custo ainda maior. Falta de aplicação também de alguns contextos, ou a falta de segurança de aplicação em algumas áreas críticas, como a área da saúde, direito, engenharia, psicologia, cuidados de saúde mental, que são setores muito complicados, que são delicados em cada tipo, em cada nível desses serviços, eles também geram problemas toda vez que alguém usa de forma inadequada. Então, isso gera também um anseio, um pé atrás das pessoas, das empresas, em relação a se de fato a IA vai conseguir ser uma boa para todos os setores e todas as aplicações. E lembrando que a maioria das pessoas ainda, isso é um dado da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, a maioria das pessoas ainda usam mais o ChatGPT para questões pessoais do que de trabalho, que também mostra ali um falso potencial para mudar o mercado. Então, muito provavelmente, a gente está vivendo uma era muito complicada em relação a saber se isso de fato é uma bolha ou não é uma bolha, ou se ela vai estourar da forma que a gente imagina. Qual é o real impacto dessa hipotética bolha? Eu tenho minhas iniciativas em inteligência artificial, a gente faz um monte de outras coisas, mas principalmente a gente está levando a IA para as pessoas. Mas e aí, o que será que está por vir? Então, depois de colocar esse cenário, eu vou falar a minha opinião em relação ao futuro da IA. Eu acho que tem uma bolha, sim. Eu acho que essa bolha não é igual às outras bolhas que a gente já viveu. É algo muito novo. A inteligência artificial tem essa característica. Por mais que a gente tente se aproximar, fazer com que ela se assemelhe às outras tecnologias, isso não é possível. É tudo muito novo. Eu não acho que vai ser uma bolha muito severa economicamente falando. O impacto não vai ser social, da forma que algumas crises ocorreram após bolhas. Até porque a gente está falando de bolha há mais de um ano e o mercado vai se ajustando, vai percebendo ali onde tem as falhas e pode ser que isso também ajude a esse impacto não ser tão grande. Também não quer dizer que algumas empresas não vão perder valor financeiro, algumas empresas vão quebrar, quem tiver mal estruturado realmente vai sofrer muito, em alguns cenários se prejudicar, vários negócios vão mudar, enxugar, se juntar. Mas eu não acho que vai ser uma bolha tão generalizada para todo o mercado. Eu acho que antes dessa bolha estourar, a gente chegar nisso, as empresas, as pessoas mais influentes vão conseguir entender um pouco melhor o cenário e vão ajustar as suas projeções. E isso vai trazendo o mercado um pouco mais para a realidade. Ou seja, vai ter um impacto sim, mas eu não acho que ele vai ser tão generalizado. E falando da tecnologia em si, muito do que a IA trouxe vai ficar sim como
aconteceu lá nos anos 2000, mesmo com a bolha do .com, a gente teve um legado muito grande com a internet, com as empresas de tecnologia, e isso não morreu. Então os meios digitais ficaram, a gente usa muito hoje, é uma das influências mais marcantes do nosso século, e isso também vai acontecer com a IA. Ter uma bolha não quer dizer que a IA vai acabar, são coisas diferentes. E as pessoas acabam achando que isso é igual, a IA não vai acabar. Vai ter um ajuste e tudo mais, como eu falei, que não vai ser capaz de anular tudo que a gente construiu com a IA. Isso absolutamente não é verdade. A IA fica, e fica um monte de coisa, fica um legado. Mas e aí? O que exatamente fica da IA principalmente? Fica a grande ideia de que a gente pode fazer muita coisa, principalmente com as ferramentas de inteligência artificial, com os agentes, com os sistemas que tem a embarcada, especialmente em relação ao processamento de informação, seja texto, vídeo, áudio, imagem, tudo que a gente consegue processar. A gente vai precisar cada vez mais saber fazer um bom prompt, que é pedir bem para as máquinas. Ficam ferramentas muito úteis, como o próprio ChatGPT, o Notebook LM, Gemini, Claude, Manus AI, todas essas ferramentas sempre vão ser úteis para quem aprendeu a usar. Gamma App, tem várias outras. As pessoas estão usando essas ferramentas para coisas muito úteis. Então a gente tem várias ferramentas novas, como o Sora 2, o Gemini Nano Banana, o Veo 3 da Google, o Claude Sonnet 4.5, e seja para coisas mais criativas, seja para coisas mais operacionais, burocráticas. Na educação a gente tem várias ferramentas também que podem ajudar. Buscas profundas que fazem grandes TCCs ou resumos, estruturação de aula, estruturação de apresentação. Então é muita coisa que a IA deixou que não faz nenhum sentido sumir, mesmo que o mercado de IA sofra aí um solavanco. Ou seja, a gente sempre vai ter que aprender a mexer em ferramenta de inteligência artificial. Isso faz parte da nossa vida agora. Isso não vai ser eliminado. É como se ali no surgimento do Excel, a gente tivesse um hype de várias ferramentas, né, várias planilhas eletrônicas, e de fato surgiram algumas, né? E mesmo depois de que algumas acabaram, algumas não sobreviveram, o Excel ainda se tornou uma ferramenta muito útil. Acabou tendo ali um monopólio, mas você não tem. Mas isso não quer dizer que a ferramenta não é útil e não ficou um legado da planilha eletrônica. Eu não estou dizendo que na IA vai acontecer a mesma coisa de a gente ter uma só, porque lembra que eu falei, a IA não se compara a nenhum outro fenômeno. Então vão ser várias ferramentas, ou seja, antes a gente precisava aprender 5 ou 6 ferramentas, principalmente pacote Office, e agora a gente vai ter que aprender 10, 15 ferramentas de IA, e de vez em quando a gente vai ter que aprender uma nova que saiu e trocar ali para a gente ter performance e garantir eficiência. Muitas ferramentas vão ficar, vão depender de treinamento, curso, desenvolvimento de pessoas, e é algo que a gente vai ter que fazer sempre. Então, muitos negócios voltados para isso vão permanecer, vão existir mesmo com a bolha. Então, a IA não vai sumir. Então, os negócios que estiverem bem estruturados, estiverem voltados para essa visão muito clara do que a IA é, vão permanecer, eles vão existir mesmo com a bolha. E mesmo que o hype passe, vai ter sempre uma procura, porque as empresas que estiverem bem estabelecidas, empresas que se posicionarem bem, conseguirem de fato utilizar as ferramentas para extrair o melhor delas, vão sempre se destacar. E para que elas atendam o que é preciso, que é ganhar produtividade, que é ganhar efetividade nas atividades, essas empresas vão ter que aplicar IA e outras empresas que são especializadas vão ter que ajudar. Então, há uma perspectiva positiva sim mesmo dentro dessa bolha de IA, porque os fundamentos são sólidos para as empresas que estão estruturadas da forma correta. Tem um caminho da IA de se posicionar corretamente, de se posicionar da forma que o mercado precisa de apoio em relação à utilização dessas ferramentas. Então, essa transformação voltada para resultado, todo mundo que conseguir colocar IA para funcionar bem, para gerar resultado e resolver problema de negócio e gerar impacto real, não precisa se preocupar com a bolha desta forma. Se atentem nos fundamentos do seu negócio. É claro que impacto de custo, de tempo, de prioridade, tudo isso pode ser relevante. Então fiquem atentos também aos movimentos do mercado, mas foquem mais ainda nos fundamentos corretos da sua empresa. E é claro que a IA vai acabar sofrendo esse movimento rápido de hype e produção real
aquela curva do Hype Cycle da Gartner, ela vai avançar isso muito rápido e começar a mostrar sinais de produtividade ao mesmo tempo de frustração. Isso vai acontecer junto. Esses dois lados vão ser definidos pelo como a gente usa. Mas vai ficar um legado gigantesco para quem sabe usar bem, mas também vai ficar uma frustração muito grande. Então, de um lado, projetos bem estruturados vão deixar legados muito grande de uma IA feita com qualidade, e por outro lado, muita frustração também vai ocorrer quando não for implementada de forma correta. E aí vai ficar muito mais suscetível a efeito de bolha, impacto da bolha. Então, os dois lados vão existir. Então, é assim que eu queria estar posicionado no meu negócio, fazendo uma IA real, produtiva e eficiente, gerando valor para o negócio, e o impacto vai ser o menor possível. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima.